nós vamos dar início a essa discussão, vamos assim chamar, sobre o panorama da integração Universidade e Indústria e Governo, ou seja, a tríplice hélice conhecida de todos nós. Como nós temos a maior parte formada por acadêmicos, eu vou fazer uma breve introdução, situando num panorama histórico nacional como é que essa inter-relação entre academia-governo, academia-empresa e governo tem se dado, ou a partir de quanto ela começou a ser mais efetiva. Do ponto de vista das universidades brasileiras, elas remontam ao ano de 1934, a criação da USP, efetivamente, e a partir de então é que começou a se desenvolver as universidades, mas do ponto de vista muito mais de formação em nível superior do que pesquisa científica a ser desenvolvidas nas instituições, ou seja, era muito mais com a visão de ensino do que de pesquisa. Apenas em 1950 é que se começam nas universidades a se ter uma visão para desenvolvimento tecnológico e científico, a partir da criação de uma série de universidades e da definição de governo em termos da importância de se ter desenvolvimento científico e tecnológico também sendo feito pelas universidades. Do ponto de vista da indústria brasileira, um marco importante da industrialização brasileira remonta à década de 50, e um ponto emblemático disso é a indústria automotiva, né? Vocês não devem conhecer, se conhecem de nome, que é a Romizeta, que começou a ser fabricada em São José dos Campos em 1956, como fábrica nacional. E na mesma época também a Vimag começou a fabricar DKV, né? Antigos carros. Então é aí que remonta, digamos, pode ser um ponto emblemático da industrialização brasileira, na época do governo Getúlio Vargas. Depois, em 1960, Chevrolet e Ford se instalaram no país, mas apenas a partir de 1968 eles começam a fabricar veículos automotivos com uma certa tecnologia nacional. Até então eles eram simplesmente montadoras. Então é aí que remonta a industrialização brasileira e, portanto, a questão da empresa. A pós-graduação, que vem fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico, é dos anos 60 e passa a ter, digamos, uma visão formal do que é a pós-graduação, nos moldes que se tem até hoje, a partir de 1965, com o famoso parecer Sucupira, Newton Sucupira, que definiu o formato da pós-graduação que se tem até hoje. E a partir de então começou o desenvolvimento de pesquisa mais focada nas universidades e nos institutos de pesquisa. Passando a década de 70, a década de 70 e 80, os anos do milagre brasileiro, se trabalhou muito do ponto de vista da indústria, com compra de tecnologia no exterior, quer dizer, pacotes fechados, muitas dessas tecnologias já defasadas, e embora isso seja da década de 70 e 80, nós sabemos que tem muitas empresas que ainda compram tecnologia defasada de fora, em vez de se produzir tecnologia no nosso país. Depois disso, na década de 90, houve uma grande expansão da pós-graduação brasileira e a consolidação dela já a partir dos anos 2000 e até hoje. Eu acho que a pós-graduação brasileira hoje é sólida e consolidada e com muitos benefícios já para a indústria nacional. Nos anos 2000, se verifica, do ponto de vista de governo, a necessidade de se investir na interação
forte entre empresa e universidade, e aí começam a se criar programas e fundos de governo com essa característica. O Tiago referiu uma série desses mecanismos governamentais que as empresas se utilizam para investimentos em P&D. Do ponto de vista dessa interação universidade-empresa, que embora tenha todo esse histórico, ela remonta ainda, ela é uma coisa nova, tanto para a empresa, para a indústria, como para a academia, e tem uma série de dificuldades. Do ponto de vista das empresas, embora o Tiago tenha mostrado aqui um exemplo de exceção a esse quadro, há uma cultura, uma ausência bastante forte da cultura da inovação na empresa, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que seria, pelo menos num aspecto mais geral, o que seria inovação. Então, as empresas não investem em inovação. Dados, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, o ano passado divulgou uma pesquisa feita com as 312 mil empresas de maior vulto brasileiras. Fez uma pesquisa com essas 312 mil empresas para saber o grau inovador das empresas. Então, dessas 312 mil empresas brasileiras pesquisadas, apenas 2 mil eram consideradas inovadoras, ou seja, possuíam o caráter de inovação e produtos com inovação no seu portfólio. 10 mil empresas eram seguidoras dessas empresas líderes. E outras 300 mil empresas eram empresas economicamente frágeis e com baixo índice de inovação presente nessas empresas. Do ponto de vista das universidades, as universidades são muito focadas na construção do conhecimento, onde nós conversávamos até ontem nós conversávamos com alguns professores e empresários que estão presentes no CEPOC, sobre o foco de muitas vezes da nossa pesquisa na universidade. Quer dizer, muitas vezes nós mesmos geramos o problema para que nós pesquisemos, né? Então nós estamos muitas vezes distante dos problemas reais da indústria brasileira. Um outro problema que gera na dificuldade de interação universidade-empresa, o Tiago se referiu um pouco a isso, são a diferença de enfoque. Enquanto na empresa o enfoque é de curto prazo, nas universidades a pesquisa, o enfoque, ou até hoje tem se mantido assim, o enfoque é de longo prazo, são pesquisas de longo prazo. O empresário Marcelo Mesaroba comentava ontem que dificilmente com mais de 90 dias tu consegue atender uma solicitação de uma demanda de uma encomenda. Quer dizer, prazos superiores a isso são inviáveis. Prazo de 90 dias para um grupo de pesquisa é extremamente curto. Quer dizer, quando a gente pensou nisso, já passou o prazo, né? Então, essa dicotomia que tem de prazos entre universidade e empresa é outra questão que é importante de ser ajustada. Agora, o que vem a ser essa inovação que a gente fala e que conversa e que o Brasil hoje caminha para a inovação? Nós temos aqui a criação na universidade de um centro de inovação, né? E depois o economista Brutti e o engenheiro Tiago podem contrapor, mas a universidade cabe a geração de conhecimento, né? Ou aos setores de P&D das instituições. Então, a quem compete? Na maioria das vezes, as empresas se associam à universidade, onde há geração de conhecimento. Então, a geração de conhecimento se dá nas universidades, se dá nos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação que compõem essa universidade. E a inovação se dá na empresa. A inovação acontece na empresa. A universidade não foi feita para inovar, né? A inovação acontece na empresa. Aonde que está a associação entre as duas? Está na transferência de tecnologia, que vai transformar esse conhecimento novo, incorporando ao produto, incorporando a inovação na empresa. E quem é que faz essa relação entre a geração do conhecimento novo,
a inovação através da transferência de tecnologia é o governo, através dos investimentos em fundos reembolsáveis, não reembolsáveis, créditos, enfim. Do ponto de vista brasileiro, o Brasil investe em 2008 investia em 2008, hoje já cresceu, hoje está em torno de 1,5% do PIB em P&D, mas em 2008, esse dado, que a gente tem essa informação, 0,5% disso era investido pelas empresas e 0,5% pelo governo. Tá? Então, de 1% aproximadamente investido em P&D, metade disso era investido pelo setor privado e metade disso pelo setor público. Só que o grande percentual de investimento da iniciativa privada em P&D se dá em compra de equipamentos. Tá? As empresas, a maioria delas, ou grande parte delas, quando inovam, e dizem que estão inovando, elas estão inovando na compra de equipamentos, que compram do exterior, ou seja, não é investimento real em P&D. Né? Isso não são dados meus, são dados do IPE e dados do BNDES, que tem essas informações. Então, eu acho que esses são questões importantes. Né? Dentro desse investimento, quer dizer, e o Tiago pode me corrigir ou me contrapor, mas o grande volume de recursos, o Tiago mostrou uma série de exemplos de parceria feitas pela Altos e com universidades, elas estão ligadas ou à subvenção econômica, ou a investimentos reembolsáveis ou não reembolsáveis, vinculados à FINEP, ou vinculados à BNDES e outros. Quer dizer, investimento puro da empresa, com capital da empresa, porque isso é renúncia fiscal. Né? Muitos dos investimentos que as empresas fazem em P&D é renúncia fiscal. O próprio ANEL é um exemplo disso, projetos da ANEL. Então, é uma outra questão que precisa ser vista e pensada. Por exemplo, nós temos aí a General Electric se instalando no Brasil, criando um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, onde vai contratar 2.500 pesquisadores e engenheiros para trabalhar nesse centro. E o Brasil não tem mão de obra suficiente para fornecer para esse centro de pesquisa. A Petrobras fez recentemente uma expansão no centro de pesquisa, no SEMPES, e teve que contratar gente de fora do país para poder atender as demandas do SEMP. Né? Então, esse é um problema. Outro problema que se tem no Brasil é existe uma afirmação que não é minha, de que quem produz conhecimento novo a ponto de ser transformado em inovação pesquisadores com grau de formação em doutorado. Né? Dificilmente pesquisadores com formação menor que doutorado, quer dizer, não é regra, mas na maioria dos casos são os doutores que têm o potencial para gerar conhecimento novo e, portanto, ser passível de ser transformado em inovação. E no Brasil, do total de doutores produzidos, isso já são dados que não são novos, no ano passado a gente já comentou sobre isso, mas não tem mudado. De cada 10 doutores do Brasil, 8 estão na academia, 1 está no setor público e 1 está no setor empresarial. Então, a absorção por doutores nas empresas é muito baixo também. Esse é um problema grave. Não diria grave, mas de ser pensado no sentido da inovação nas empresas e da absorção de tecnologia, muitas vezes geradas nas universidades ou nas ICTs. Aonde que estaria... tem uma outra questão importante que é a questão que a gente chama de cobertor curto. Quer dizer, o cobertor é curto, esses 1,5% hoje que estão sendo investidos do PIB brasileiro em pesquisa e desenvolvimento são disputados por 2 frentes.